Então volto a desejar um bom dia a todos e a todas que aqui estão. Eu venho falar-vos de maus tratos contra crianças e jovens. Não se preocupem muito em tirar notas, porque a dada altura eu vou falar de coisas que as pessoas têm muita necessidade de escrever, porque todo este documento que eu terminei em 2011 no âmbito da investigação de doutoramento, eu posso deixar com a APEC até para disponibilizar, porque está tudo validado cientificamente, já foi apresentado, houve depois uma reforma em 2019 já, em janeiro deste ano, que eu já fiz outra apresentação, portanto, sintam-se à vontade. Vou-vos pedir o seguinte, sempre que tenham alguma dúvida, algum comentário, interajam comigo, porque, de facto, nós estamos aqui para refletir em conjunto. Eu sou, de facto, especializada em maus tratos contra crianças e jovens pela Faculdade de Medicina do Porto e o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Médico-Legais e Forenses. Portanto, esta é a minha última área de trabalho nestes últimos anos. É uma área muito dura, não é para todos, e às vezes pensa-se que é uma coisa muito distante. Quando nós vimos, muitas vezes, entrar-nos pela casa adentro, nos noticiários, que uma criança foi morta, que uma mulher foi assassinada, que houve isto ou aquilo e depois caímos no real e dizemos, afinal, isto não é uma coisa só falada, isto é real. E é real. Todos os anos, infelizmente, em Portugal, eu estou a falar em Portugal e Portugal está alinhado com o resto da Europa, nós temos maus tratos gravíssimos a crianças e jovens e que muitas vezes passam perfeitamente despercebidos de quem está com a criança. Eu já vou explicar porquê. Porque os nossos olhos não estão treinados para uma determinada realidade. E nós olhamos e muias vezes interpretamos de uma outra forma. Infelizmente para nós, e eu que sou investigadora de maus tratos desde há muitos anos, as famílias maltratantes ou famílias agressoras existem. Como existem as famílias cuidadoras e protetoras, existem lado a lado. E quando nós não estamos treinados, e o nosso referencial é o de família protetora ou cuidadora, nós julgamos que todas as famílias são protetoras e cuidadoras. E o nosso olhar é um olhar de tentar justificar, de perceber, de achar que aquilo foi acidental, que não pode ser assim, e muitas vezes não é. Portanto, eu não quero alarmar ninguém, só dizer-vos que esta formação que eu vos vou deixar os documentos, é uma formação de 2 dias, ela para ter os módulos necessários, porque ela é toda acreditada, são 14 horas, porque assim é que foi validada. Eu vou falar um bocadinho, portanto vou-vos dar umas ideias. Não posso falar numa manhã, numa coisa que tem que ser dada, porque é tão complexa, vocês vão perceber, em 14 horas, em 2 horas e meia ou em 3 horas. Mas estarei disponível depois, futuramente, se assim o entenderem, para cá voltar e até aprofundarmos mais. Podem continuar a falar de maus tratos contra crianças e jovens, está correto. Cientificamente nós já não usamos a palavra maltrato. A palavra maltrato, lá atrás estão-me a ouvir bem? Toda a gente me ouve bem? Ok. Nós usamos o termo abuso. Abuso é sinónimo de maltrato. Só que a palavra abuso, sobretudo a seguir ao processo Casa Pia, estão lembrados? Que foi o processo de pedofilia da Casa Pia, a palavra abuso ficou muito ligada à questão do abuso sexual. E quando se dizia a criança é vítima de abuso, as pessoas automaticamente depreendiam que a criança era abusada sexualmente. Ainda hoje em dia ainda pesa isso. Às vezes no jardim de infância eu ando pelo país, acabei de chegar do Porto, vou novamente para a semana, porque eu sou formadora nacional, e quando se diz, aquela criança foi vítima de abuso, as pessoas, mas foi abusada sexualmente, e pode não ser sexualmente. Portanto, é só para saberem que quando se usa a palavra abuso, num contexto, pode ser abuso sexual, conforme pode ser abuso físico, psicológico, negligência. Eu já vou explicar o que é isto, ok? Portanto, interrompam-me todas as vezes que quiserem, coloquem questões, não há boas questões nem más questões, há questões. Quando nós colocamos questões e quando queremos saber mais é porque estamos envolvidos e interessados. Portanto, sintam-se perfeitamente à vontade, ok? Pronto. Este era o primeiro reparo que eu queria fazer. Maltrato é a mesma coisa que abuso. Existem cientificamente 5 categorias de maus tratos ou abusos identificados. O abuso físico, aquele que deixa marcas físicas, já vamos ver quando é que eu considero que é abuso físico e quando é que não é, porque pode-se magoar uma criança ou um jovem
e não ser abuso físico, pode ser acidental, pode ser por outra razão, ok? Eu aqui venho falar de crianças e jovens, porque estou perante uma plateia que lida com crianças e jovens. Mas tudo o que eu vou dizer, os princípios legais e médico-legais aplicam-se a outro tipo de vítima. Com idosos, com vítimas de especial vulnerabilidade, com pessoas doentes, porque o corpo humano mais ou menos funciona da mesma forma, embora o meu enfoque seja sobre crianças e jovens. Portanto, abuso físico, aquele que deixa nódoas negras, marcas, escoriações, hematomas, já vamos ver o que é isso. Abuso psicológico ou emocional, pode não deixar marcas físicas, mas é gravíssimo e deixa cicatrizes que às vezes são mais difíceis de sarar do que as do abuso físico. O abuso físico vai passando, cicatriza, às vezes o abuso psicológico ou emocional deixa cicatrizes que o tempo pode ajudar a atenuar, já vamos ver em que circunstâncias, físico, psicológico ou emocional. Abuso sexual, há muitas crianças abusadas sexualmente, como há na Europa, é também uma forma de abuso, é a minha área de especialização. Eu colaboro normalmente com a Polícia Judiciária e com os tribunais em matéria de abuso sexual. Sou coautora do Manual de Orientações para os Técnicos, se forem à internet, Manual de Orientações para a atuação em suspeita de abuso sexual, sou uma das coautoras e às vezes ajuda porque está lá a dizer o que é que nós devemos olhar, o que é que não devemos fazer, às vezes fazemos coisas que não devemos fazer. É o mais complexo de todos, é o abuso sexual. É o mais difícil de intervir, é o mais complexo porque tem dinâmicas, tem procedimentos entre os agressores ou agressoras e as vítimas que nas outras tipologias de abuso não há. Não sei se estou a ser complicada. Toda a gente está a acompanhar. Se eu estiver a ser muito complicada, digam, ok? Pronto. Portanto, já falei de abuso físico, abuso psicológico ou emocional, abuso sexual, abuso por negligência. A negligência é uma tipologia de abuso, porque uma criança que é negligenciada, e já vamos ver o que é isso, é uma criança que não é bem tratada, é maltratada. E muitas vezes a negligência tem consequências tão graves como as outras formas de abuso. E depois, desde há 15 anos, 16 anos para cá, emergiu uma quinta categoria de abuso que foi identificada e que não se identifica com nenhuma das outras, daí a necessidade de criar uma nova, que tem um nome muito pomposo e estranho, que é Síndrome de Munchausen por procuração. Não sei se alguém aqui na sala ouviu falar. Eu vou explicar, é muito estranha, muito perigosa, pode levar à morte da criança e é das mais difíceis de identificar. Síndrome, porque é um quadro comportamental. Munchausen foi o primeiro hospital que conseguiu identificar as primeiras situações destas. E procuração, quando eu passo uma procuração a alguém, significa eu passar um documento para que esta pessoa me represente, para um determinado efeito, para um determinado fim. Se chama Síndrome de Munchausen por procuração, porque uma mãe usa a criança para atingir um determinado fim, como se tivesse uma procuração passada pela criança. Daí teve este nome. Eu depois vou tentar explicar. E são estas 5 as categorias ou tipologias de maus tratos identificadas cientificamente. Não vou entrar agora naquela parte, deixem-me só fazer ainda uma outra introdução, que é para perceberem quando eu usar as minhas mãos o que é que eu estou a falar. As pessoas que estão aqui todas nesta sala, mas antes disso, imaginem que eu sou uma balança. Eu uso esta imagem frequentemente nas minhas formações para as pessoas perceberem o que é que eu quero transmitir. Imaginem que eu sou uma balança, não aquelas balanças que há agora, que nós nos pomos em cima, falam connosco, eletrónicas. No outro dia pus-me em cima de uma que me disse o seu peso, não sei o quê, a balança a falar comigo, quer dizer, não é dessas. Era daquelas balanças tradicionais que existiam nas mercearias, nas padarias, com um prato da balança, o outro prato da balança e no meio tinha o chamado braço, ok? Eu neste prato da balança vou-nos colocar a todos nós que estamos aqui. Que eu presumo que somos famílias cuidadoras, famílias protetoras. E famílias, em stricto sensus, em sentido restrito, pais, mães, tias, avós, primos, portanto, família no sentido restrito, ou família institucional. E temos aqui muita família no sentido restrito e no sentido institucional. Quando uma criança está num colégio, o tempo que está no colégio
o colégio e os seus profissionais são responsáveis juridicamente por aquela criança. E aí funciona como uma família no sentido institucional. Se acontecer alguma coisa àquela criança, o colégio e os seus profissionais têm que responder juridicamente pela responsabilidade que têm. Porque durante o tempo que a criança está convosco, ela está-vos confiada juridicamente. Ok? Eu só dou assim umas pinceladas jurídicas, que eu, como também sou de direito, depois misturo o direito com isto, e o direito é complicado. E, portanto, eu quando falo de famílias protetoras ou cuidadoras, estou a falar na família propriamente dita biológica ou a família institucional, ok? Certo? E nós, famílias cuidadoras ou protetoras, temos naturalmente um referencial psicológico, emocional, comportamental, na forma como lidamos com as crianças e jovens. Tendemos a ser muito protetores, graças a Deus. Nunca vi nenhuma criança morrer por ter muito amor, por ter excesso de amor. Já vi muitas e já assisti a muitas autópsias de crianças que morreram por falta de amor, por falta de cuidado. Portanto, ser excessivo no amor que se dá não é mal nenhum. Até é muito bom, desde que ao amor corresponda a firmeza e regras e limites. Também só dar amor, sem regras e limites, pode ter consequências muito graves. Sobretudo no crescimento da criança. É o que eu chamo a gentil firmeza ou firme afeto, que é ao afeto corresponder a firmeza, à gentileza corresponder também a firmeza, ok? Isto doseado é que consegue que o indivíduo se estruture não só internamente, porque nós somos o produto daquilo que nós nos estruturamos internamente. E, portanto, as famílias cuidadoras são famílias muito afetivas, que às vezes exageram no afeto, mas devem, ao mesmo tempo que exageram no afeto, disciplinarem, darem regras e limites. O não é das maiores expressões de amor que existe. Eu tenho um artigo científico escrito que é o não como forma de amor. Se forem à net encontram. Em que crianças pequeninas têm que aprender o não. Uma criança que em pequenina, na primeira infância, não sabe o que é o não, quando chega aos 5 anos e aos 6, é tarde demais para a gente lhe dizer não. Um bebê com 2, 3 meses, reparem, 2, 3 meses, que são espertíssimos, nós é que achamos que eles não são, mas eles são umas ratazanas autênticas. Quando um bebê faz para ir para o colo, faz a gente muito baixinho, diz-lhe assim, bebê, agora não. Não, agora não há colinho, agora o bebê fica na caminha. E nós estamos a ensinar que há momentos, que há regras e que há adultos cuidadores que estão ali, disponíveis, mas que determinam as regras, não é a criança que determina, ok? E se eu com um bebê, a partir de 2 meses, 2 meses e meio, com muito jeitinho, muito baixinho, aliar ou não o gesto, a expressão, o bebê vai perceber o que é o não. Quando chega aos 8, 9 meses, 1 ano, quando começam a andar, eu digo, bebê, não mexe agora nisso, que isso é perigoso. E ele automaticamente tira a mão. Porquê? Porque ele integrou o não como uma correção. Não sei se estou a ser clara. Ok? Aquela ideia que os bebés são tão pequeninos, doutora, às vezes tenho senhores doutores juízes que me chamam para eu avaliar bebés e dizem, o bebê é tão pequenino, não percebe nada, não falam, doutora. É que os bebés não falam. Eu digo que os bebés falam, dizem tudo. Nós temos é que perceber o que é que eles nos estão a dizer. É que eles dizem-nos tudo. Nós temos é que estar treinados. Mas eu não percebo. Portanto, desde muito pequenino, o não. Porque senão chegam ao jardim de infância, com 4 anos e 5, e dizem, não podes fazer isso ao teu colega. E ele faz, porque ele não aceita o não. E o não faz parte da nossa vida. Se uma criança vai a correr para um precipício, eu tenho que lhe gritar, não, não vás, porque senão cais e morres. Se vai para atravessar uma rua, tenho que dizer, não, e tenho que o segurar. Portanto, o não é protetor. O não é muito importante, porque o não é uma forma de amarmos, de protegermos e não deixarmos que corram perigos, ok? Certo? Portanto, nós, famílias protetoras, que estamos neste prato da balança, temos um referencial psicológico, emocional, comportamental na forma como lidamos com as nossas crianças e jovens, ok? Vou esconder esta mão. Infelizmente para todos nós não queríamos que fosse assim. É muito duro. Eu depois mostro-vos os últimos números do Instituto de Medicina Legal de 31 de dezembro até 31 de dezembro de 2018, que já os tenho.
em Portugal. Aqueles que foram feitas as provas, em que o Instituto de Medicina Legal provou os maus tratos para tribunal. E vocês vão ver que o que eu vos vou dizer é uma realidade. Infelizmente, para nós, há outro perfil de famílias que eu vou colocar nesta mão, que são as famílias agressoras ou maltratantes. Existem. Custa-nos muito, porque o nosso referencial é este e não conseguimos compreender. Mas existem. São estas que maltratam, são estas que matam, são estas que abusam. Mas são famílias que têm um determinado perfil também como nós. Psicológico, emocional, comportamental. E este perfil não é este. Permitam-me que chame a todos colegas. As irmãs não vão levar a mal, pois não? Eu vou chamar colegas a todos. É como quando eu estou com as polícias, é tudo meus colegas. Colegas na missão. Somos colegas na missão de proteção. Está bem? Dá-me mais jeito. É tudo colegas. Somos todos colegas, certo? Ok. Portanto, este perfil de famílias não tem nada a ver com este perfil de famílias. É absolutamente distinto. Eu ando a dizer isto há muitos anos em Portugal, a ver se conseguem perceber qual é o meu sentido. Quando nós temos que fazer uma avaliação e diagnóstico, que é disto que se trata, porque educar existe a todo momento nós estamos a fazer avaliações e diagnóstico, que é para eu compreender, para melhor agir, certo? Um menino anda triste, anda choroso, quando alguém lhe quer pôr a mão, ele retrai-se, anda diferente, anda com o que nós chamamos uma fácias. Fácias é a parte fisionómica grosseira, ou seja, fechada sobre si própria. A criança é um ser naturalmente aberto, faz parte do crescimento, tem uma fácias feliz. Um bebê de 7 meses, 8 meses, 1 ano, ri-se à gargalhada quando acha uma coisa gira, ou quando acha piada. Chora quando tem fome, quando tem medo, ou quando quer fazer chantagem connosco para a gente lhe pegar ao colo e fazer coisas. Ok? Porque vão jogando com as situações. Portanto, as crianças, naturalmente, não têm o filtro social que nós já temos pela idade, pelo crescimento, pela socialização e, portanto, as crianças, a fácias dela, geralmente é uma fácias que nós chamamos aberta. Nós conseguimos ver os sentimentos. Quando uma criança tem uma chamada fácias fechada, grosseira, que não exprime sentimentos, tem que haver uma razão. E nós temos que fazer uma avaliação e diagnóstico. E então, o que é que acontece? Nós estamos aqui. Somos famílias protetoras ou cuidadoras. Eu quero fazer um diagnóstico deste menino e desta família. Eu vou usar o meu referencial, porque é esse que eu tenho na minha cabeça, no meu coração. E este referencial chega aqui e não serve. Porque este referencial é agressor e maltratante. Não é cuidador nem protetor. Estou a ver pessoas assim muito espantadas. Ok? E sabem o que é que acontece? Nós cometemos, com a melhor da boa vontade, com a melhor da intenção, erros de avaliação e diagnóstico. Avaliamos mal. E como avaliamos mal, vamos intervir mal. E sabem qual é o mais grave disso? É que intervimos sempre a favor da família e não a favor da criança. Porque damos o benefício da dúvida. Aquilo não pode ter sido intencional. Ninguém fazia isso a uma criança. E aquilo aconteceu, mas agora vai passar. Porque é o nosso referencial cuidador a dizer-nos na nossa cabeça o que é. Mais, vocês vão ver, mais ao fim da manhã, estas famílias agressoras ou maltratantes estão muito estudadas em Portugal. Nós temos muitos estudos feitos e na Europa. E uma das primeiras características conhecidas desta família é o meu colega, é o Sr. Pedro, que me trouxe. Sabem qual é? Têm assim uma ideia? De uma das principais características que é identificada numa família maltratante ou agressora? A manipulação. Está identificada cientificamente. São famílias altamente manipuladoras. Dizem o que deve ser dito e fazem o que deve ser feito naquele preciso momento em que estão a ser avaliadas para produzirem um determinado efeito. Assim que viram costas, dizem: não, eu vou fazer o que eu quero, então, mas agora é a professora, ou é a irmã, ou é a CPCJ, a que me vai dizer, eu é que sou mãe, eu faço o que eu quero, mas à frente dizem que sim, senhor, que é assim, esteja descansado, não foi nada assim, etc. Vou-vos dar um exemplo que tenho dado sempre nas formações que dou. Ano de 2014, vai fazer 5 anos este ano. Novembro de 2014, em Lisboa. A freguesia de Marvila, uma bebé de 4 meses de idade, foi queimada numa banheira por água a ferver pelo pai. Recordam-se? Agora posso falar abertamente nisto. Nesse mesmo dia, todas as televisões
muitas vezes durante o ano esquecem-se do que é a proteção das crianças. Quando alguma morre, todas as televisões vêm ao de cima, permitam-me, e a falarem o que lhes apetece falar. E muitas vezes não são verdades o que é dito, não é verdade. E a primeira coisa foi bebê de 4 meses morta numa banheira de água a ferver pelo pai, estava a ser seguida na CPCJ, numa CPCJ que não fez nada para a proteger. Eu estou na comissão, como a doutora Rosário diz, desde há muito tempo, já na direção anterior com o juiz conselheiro Armando Leandro, com quem trabalho há muitos anos, e sou a especialista dos maus tratos na comissão. E nessa altura era eu que falava para a comunicação social, eu era a porta-voz, até porque falar destas matérias tem que se ter muito jeitinho, porque se uma pessoa não domina, e quando vai a um direto, é uma carga de trabalhos. E, portanto, eu tinha que ir às televisões, e há uma às 8, uma às 9 e uma às 10, no dia que a miúda, que a criancinha, a bebé, foi assassinada. E, em direto, não sei se alguém viu, que está aqui nesta sala, se não podem ir à internet recuperar isso, o jornalista pergunta-me assim: doutora, esta bebé que morreu acidentalmente na banheira, estava a ser seguida por uma CPCJ, e eu que fiz o trabalhinho todo de casa, disse assim, não, esta bebé não estava a ser seguida em nenhuma CPCJ, porque nunca houve nenhuma sinalização para nenhuma CPCJ, mas esta criança nem sequer era do conhecimento do centro de saúde, porque nem vacinas tinha, nem estava inscrita no centro de saúde. Portanto, ninguém tem uma bola de cristal para poder adivinhar que isto ia acontecer. E ele diz-me assim, fica desarmado, porque não esperava esta resposta minha, e diz, mas este acidente, eu disse, desculpe, mas porquê que é um acidente? A doutora não está a dizer que este pai assassinou a menina. Eu disse, eu não estou a dizer que o pai assassinou, mas a justiça irá averiguar, irá investigar, mas pelos contornos há uma elevadíssima probabilidade desta criança ter sido assassinada. O que é que eu fui dizer? Em direto. E o jornalista diz-me, isso é gravíssimo o que a doutora está a dizer, porque estava-se a decidir se o pai ficava em prisão preventiva ou não. Ele pergunta-me, e o pai deve ficar? Eu disse, o pai devia ficar em prisão preventiva, e a mãe também. A mãe nem sequer lá estava, coitadinha, a mãe não tinha culpa nenhuma disto. Eu disse, não, a mãe era a mãe da bebé, e a mãe deixou a criança entregue ao pai. Deixem-me-vos dizer, eu sabia, porque as polícias tinham falado comigo, eu sou investigadora e estou ligada à medicina legal, aquela bebé com 4 meses tinha mãos queimadas, pés queimados, o corpo todo marcado. Portanto, a mãe sabia perfeitamente o que se passava, ok? E, portanto, eu disse isto, foi uma carga de trabalhos, agora já vos posso dizer, o pai está condenado a 25 anos, se seguiram o caso, e a mãe a 19 anos e meio, porque se provou, de facto, o homicídio. O que é que estes jornalistas todos, isto seguiu-se até às 10 e tal da noite na TVI 24, estavam a usar um modelo de família protetora ou família cuidadora. E, portanto, não interessava a bebé ter sido morta. O que eu tinha que fazer era proteger esta família como se a família fosse uma família cuidadora ou protetora. Isto é um erro. Isto é um erro. Porque se nós continuamos com este modelo, nós estamos a proteger e a perpetuar os maus tratos. E depois há um perigo gravíssimo, é que quanto mais tempo a criança tiver a ser vítima de maus tratos, maior é a probabilidade de vir a reproduzir ela própria os maus tratos, ou seja, de se tornar maltratante. Quanto mais tempo estiver. Isto não significa que quem foi maltratado a este nível se vá tornar automaticamente um maltratante. Não. Felizmente há sempre a possibilidade de mudarmos e de pessoas significativas na nossa vida são sempre as pessoas que marcam a diferença. Sempre, como em tudo. Conseguirmos dar o salto daqui para aqui. Eu conheço, nestes meus anos de proteção, centenas, para não dizer milhares, agora já são pais e mães, de pessoas que foram horrivelmente maltratados e conseguiram fazer o seu percurso na vida, conseguiram evoluir, uns agarraram-se ao trabalho, outros à religião, a pessoas que foram amigas deles, que foram significativas e tornaram-se pais e mães extremamente cuidadores. Portanto, isto não é um pré-determinismo. O meu passado não tem que determinar o meu futuro. Portanto, há sempre uma luz de esperança. Agora, eu tenho que ter a consciência que quanto mais tempo eu deixar as crianças neste modelo, maior é a probabilidade de ficarem com marcas gravíssimas e de se tornarem eles próprios, mais tarde,
maltratantes reproduzindo o comportamento agressor. Estou a ser clara, colegas? Sim. Portanto, esta era a primeira ideia que eu vos queria passar quando eu fizer assim. Estamos a falar ao nível da proteção e do cuidado, quando eu fizer assim com a mão. Eu estou-me a referir a famílias maltratantes ou famílias agressoras, ok? E peço-vos, eu sei que é difícil, mas que façam este exercício. Quando há a necessidade de fazer uma avaliação e diagnóstico, não pensem num modelo cuidador ou protetor sob pena de estarem a avaliar mal o que estão a fazer. Eu às vezes tenho educadoras de infância, tenho estado a dar imensa formação. Médicos, tenho ido a muitos hospitais que me dizem: "Oh, doutora, mas como? Como é que é possível esta família fazer isto? Ai, que horror!" E eu fico muito contente porque esta atitude mostra-me claramente que o modelo é um modelo cuidador ou protetor. Deixem-me vos dizer uma coisa. Nós, famílias cuidadoras ou protetoras, somos incapazes de fazer alguma coisa deste modelo agressor ou protetor. Porquê? Porque a nossa formação cuidadora e protetora não nos permite fazer estas coisas. Estou a ser clara? Estas famílias conseguem imitar famílias protetoras ou cuidadoras em determinados momentos. Nós não somos. Ok? Estão a ver? Pronto. Feitas esta primeira introdução, já sabemos que não há qualidade humana, nenhum de nós aqui. A nossa primeira infância, a nossa juventude condicionou a todos nós que aqui estamos. O ser humano é como um edifício que se vai construindo ao longo dos anos, com boas experiências, com más experiências. E, portanto, todos nós que aqui estamos somos um produto também da nossa infância. E não há qualidade humana sem qualidade da infância. A infância, quando é extremamente marcada, pode condicionar a qualidade humana. E sem qualidade humana não há qualidade de desenvolvimento, seja ele humano, social ou económico. Portanto, nós, quanto mais tempo, e eu acho que há muita gente que ainda não percebeu isto, deixarmos crianças a serem maltratadas, mais estamos a hipotecar o desenvolvimento humano e as gerações futuras. Porque podemos ter depois mais gente a maltratar, mais gente a não conseguir integrar-se socialmente, mais gente violenta, porque é o modelo que estão a ter, ok? Colegas, certo? Vou-vos só citar um autor que eu gosto muito, que leio muito, o Nelson Mandela. Tenho lido imenso Nelson Mandela, está na minha mesinha de cabeceira. E o Nelson Mandela, o Madiba, 2 semanas antes de morrer, deixou memórias escritas, os seus textos de memória. São lindíssimos. Ele já não conseguia escrever, estava muito debilitado fisicamente e tinha uma jovem da universidade que lhe escrevia os textos, porque ele não conseguia escrever. E ele diz a dada altura, 2 semanas antes de morrer: "Sei que estou no final do meu trajeto, que vou partir brevemente, mas quero deixar algumas ideias. Eu neste mundo não tenho medo de muita coisa. Fui preso 27 anos por lutar contra o apartheid, fui torturado e aguentei. Nesta vida não tenho medo de muita coisa. E não tenho medo dos homens maus. Homens no sentido de humanidade. Homens e mulheres. Não tenho medo dos homens maus. Tenho sobretudo medo daqueles que, sabendo que os outros fazem o mal, nada fazem para o evitar." Portanto, nós podemos fazer muita coisa para evitar. E depois diz mais: "Eu odeio as vítimas", diz o Nelson Mandela, isto é poderosíssimo, "quando elas desculpam os seus carrascos, os encobrem para que eles continuem a ser carrascos com elas, mas com outras vítimas também." Eu sei que isto é muito poderoso, não fui eu que o disse, foi o Nelson Mandela, mas acho que é isto, eu gosto muito de dizer isto, que é para nos abanar. Outro autor que eu gosto muito, Jean-Paul Sartre, diz o seguinte: a família é como a varíola. Apanha-se em criança e deixa marcas para toda a vida. E essas marcas podem ser marcas muito más, de abuso, ou podem ser marcas fabulosas de amor e de luzes. As marcas más deixam-nos traumas, deixam-nos problemas que podem ter consequências muito graves. As marcas boas dão-nos força, dão-nos estrutura, deixam-nos construir outra personalidade, ok? Então, feita esta breve introdução, breve que não foi tão breve assim, que eu ponho-me a falar e depois... Passar isto tudo à frente e
Só tenho que parar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui os nossos colegas da frente estavam a cochichar um bocadinho. Estás a falar mal de si. Ah, é? Pronto, está bem, não faz mal. Eu não me importo. Só para vos dizer o seguinte, de maneira muito telegráfica, para não perdermos muito tempo. Ao longo da história da humanidade, nós fomos sempre confrontados com situações de maus tratos, de abusos. De uma maneira geral, os mais fortes no sentido do domínio da história, maltratavam os mais fraquinhos. Crianças, jovens, doentes, idosos, aqueles que mais precisavam de ajuda, ok? E até este senhor, que eu já vos vou falar, a taxa de mortalidade infantil durante séculos era altíssima, não sei se vocês têm noção. Morriam imensas crianças à nascença, porque as mulheres pariam em casa, no campo, nos mercados. É assim que se chama. Parir não tem mal nenhum. É a palavra pura, é parir. A mulher que dá à luz é uma mulher que vai parir os seus filhos. Por isso é que é mãe, ok? Portanto, não tem qualquer tipo de conotação negativa. E, portanto, havia muitas crianças que morriam durante o parto, conforme havia mães, mulheres que morriam durante o parto. E os bebés morriam e a taxa de mortalidade infantil era assim uma coisa assustadora. E os Estados começaram a perceber que, morrendo tanta criança, não tinham homens para a guerra, não tinham pessoas para lavrar a terra, não tinham pessoas para trabalhar e começaram a ter alguma consciência de que tinham que proteger a primeira infância e as crianças sob pena, já nesta altura, século XVI, XVII, de fazer algumas medidas que conseguissem travar esta mortalidade infantil, que era uma coisa assustadora. Mas, até aos finais, início do século XVIII, meio do século XVIII, as crianças, como todos aqui sabem, não eram vistas como crianças. Este conceito de criança é um conceito muito recente. A criança era vista como um adulto em miniatura. A ideia que havia era, as pessoas têm este tamanho, uma criança com 5 anos é um homem, mas em ponto pequenino. E, portanto, as leis que eram aplicadas, o tratamento era exatamente como se tratasse de um adulto. Porque não havia esta noção de que a criança é um ser em desenvolvimento, com etapas desenvolvimentais distintas. Isto foi só a psicologia, mais tarde, a medicina é que deram este conhecimento, ok? E isto leva-nos a que, até ao século XIX, quando uma criança ou um jovem morria, e aliás um adulto, toda a gente explicava a morte por 2 razões. As chamadas causas naturais, já ouviram este termo, não quero ser complicada, ou causas acidentais. Ou se morria de morte natural, ou se morria de morte acidental. Não havia cá mais nenhuma explicação. E toda a gente se contentava ou com a morte natural ou com a morte acidental. Eis não quando, e portanto eu não podia deixar de citar, porque são estas pessoas que estudam e que têm a coragem de marcar a diferença, que fazem com que nós estejamos aqui num sábado, em Fátima, um sítio tão lindo, a falar de maus tratos contra crianças e jovens. E quem marca a diferença nós não devemos esquecer. Porque estas pessoas fazem com que a humanidade cresça noutro sentido. Estamos em 1840, em França, e há uma pessoa que não é uma pessoa qualquer, é um médico patologista forense, um professor universitário, que fica muito intrigado com crianças e jovens que chegam mortos à morgue de Paris. E ele não se conforma que aquelas crianças e aqueles jovens tenham morrido ou de morte natural ou de morte acidental. Até porque eles apresentavam no seu corpo marcas, sinais. E ele andava desconfiado já há muito tempo, ele e a sua equipa, que havia uma terceira possibilidade de causar a morte. Mas ninguém se atrevia a dizê-lo. E ele pede autorização, ele e a sua equipa, portanto ele era médico patologista forense, portanto ele era professor de medicina, para proceder à autópsia daquelas crianças e jovens. Se ainda hoje estamos no século XXI, a autópsia de uma criança é algo que nos retrai imenso, é horrível, mas também é um ato de amor quando o fazemos. Porque é para descobrir e para, com a morte daquela criança, tentarmos evitar a morte de outros. E foi assim que eu me mentalizei, porque eu nas primeiras semanas, nem imaginam,
quando vi os primeiros bebés a serem autopsiados. Se nos retrai imenso, imaginem, em 1840, ok? O que é certo é que o autorizaram. E pela primeira vez na história, há um médico patologista forense que descobre e diz o seguinte: estas crianças que aqui estão, estes jovens, não morreram nada, nem de morte natural, nem de morte acidental. Morreram porque foram maltratados, porque lhes bateram, os espancaram. E, portanto, há um médico patologista forense que nos vem dizer com evidências, com provas, que o maltrato pode provocar a morte. Foi a primeira vez na história, 1840. Ele faz aquele tratado, que é um tratado científico, está ali escrito. 1860, sim. Muito obrigada. Obrigada. Eu de vez em quando distraio-me um bocadinho, 1860. Muito bem. Dava bom para forense. Pronto. Tem olho. E, portanto, ele descreve, faz a primeira descrição científica disto, portanto, a partir de 1860, com Ambroise Tardieu, quando alguma criança ou um jovem morria, podia ser pedida autópsia para se saber se, de facto, a criança ou jovem tinha morrido de causa natural ou de causa acidental ou por maus tratos. 14 anos depois do Ambroise Tardieu, que foi em Paris, dá-se uma situação gravíssima nos Estados Unidos da América. Uma menina com 8 anos, adotada por um casal, morre. E os pais alegam morte acidental. A menina tinha muitas marcas de cavalo, porque os pais tinham uma quinta muito grande, e disseram que a criança tinha entrado nas cavalariças, que os cavalos tinham assustado e, portanto, tinham pisado a menina. Era uma explicação plausível. O procurador de então, do Ministério Público, não acreditou, porque 14 anos antes tínhamos tido um Ambroise Tardieu que abanou o mundo e que disse: atenção, olhem que o maltrato pode matar. E ele estava firmemente convencido, eu li o processo todo, que, isto está na história, aquela criança tinha sido assassinada pelos pais adotivos, mas não tinha nada a que se agarrar, nada. Os pais eram pessoas com muito dinheiro e a criança tinha marcas de pisaduras de cavalo. E ele vai à procura nas leis, para se agarrar a alguma coisa para provar que a criança tinha sido assassinada. E em 1874, em todo o mundo, não havia uma única lei de proteção de crianças e jovens. Em todo o mundo. E então este procurador não desiste e havia uma lei, muito pequenina ainda, de proteção dos animais de companhia nos Estados Unidos, que dizia que não se podiam matar ou maltratar. E ele vai à lei de proteção dos animais para conseguir fundamentar a sua defesa e argumentar, e foi provado de facto, porque a mãe adotiva depois acabou por confessar que tinham morto a menina e tinham-na colocado na cavalariça para os cavalos a pisarem, que era para simular a morte. E o mundo teve vergonha. Porque uma menina de 8 anos foi morta, foi assassinada, e não havia em todo o mundo uma lei de proteção de crianças e jovens. Reparem. Isto para vos dizer a evolução histórica. Nós estamos hoje aqui a falar livremente de maus tratos. Nem sempre foi assim. Havia o infanticídio, as crianças eram mortas. Era um crime? Não, era um direito da família. Porque a criança não tinha o estatuto de pessoa, tinha o estatuto de coisa, de propriedade da família. Em Roma, na Grécia, na Mesopotâmia, no Egito. E, portanto, nós já fizemos um avanço civilizacional. Hoje em dia, uma criança que acaba de nascer com um segundo de vida, já adquire a sua chamada personalidade jurídica, já é pessoa. E já tem uma magistratura, que é o Ministério Público, para a defender dos seus direitos. Quem ousar fazer mal a um bebê com segundos de vida tem um processo de crime em cima, porque é um crime público. Porque hoje a criança é um sujeito autónomo de direitos, ok? Não estou a ser muito complicada? Agora misturei um bocadinho de direito, que é para a gente também ter assim, só um cheirinho. E, portanto, a seguir a 1874, em Portugal dá-se o seguinte, isto é bom que a gente também fale do nosso país, porque nós fazemos coisas muito boas que às vezes esquecemos, no meio deste bulício e desta pressa. Nós tivemos o regicídio, como sabem, em que cai a monarquia e é implantada a República, naturalmente um regime político diferente, e a primeira República em Portugal foi muito rica em leis, em documentos jurídicos novos, porque era um novo regime político.
E pela primeira vez em Portugal, em 1911, nós temos a Lei da Infância e Juventude. Ou seja, Portugal foi o primeiro país no mundo que teve uma lei de infância e juventude. No mundo inteiro. Isto tem que ser dito. Aliás, nós somos muito bons em leis, Portugal. E eu agora respiro fundo um bocadinho, porque depois a pôr as leis em prática, já não somos tão bons, mas a fazer leis somos uma pintarola. E, portanto, em 1911 sai a primeira lei da infância e juventude. Ou seja, uma lei específica sobre crianças e jovens, e sobre a proteção, e sobre os maus tratos contra as crianças, que não deviam ser feitos, onde havia já regras, já havia uma lei a dizer isto é crime, isto não pode ser, as crianças são assim, as crianças estão em desenvolvimento, ok? Há mais de 100 anos. Esta lei da infância e juventude portuguesa foi usada depois como inspiração para as leis que foram nascendo na Europa, nos Estados Unidos. Portanto, a nossa lei foi a luzinha, a primeira luz de inspiração. E, portanto, eu queria vos dizer isto. Sabiam? Não? Pronto. Então, eu disse-vos que havia quantas tipologias de abuso? Sim. Excelente. Vamos começar por uma, aleatoriamente. Abuso físico ou maltrato físico. Parece muito evidente. Porque eu digo é físico, se é físico é observável. São marcas físicas. Eu olho e percebo que houve abuso físico. Vamos ver então o que é que temos que dizer do abuso físico. Primeira observação é: o abuso físico pode ser um ato único ou um ato continuado. A investigação diz-nos que todo tipo de violência tem uma primeira vez. E a tendência é que nunca fique por uma primeira vez. É que a violência se repita, e se repita com episódios cada vez mais severos e com períodos de tempo entre os episódios de violência cada vez mais curtos. Eu sou formadora de violência doméstica com as polícias, porque eu treino polícias, eu tenho esta asinha assim, mas eu treino polícias, a PSP, a GNR e isso tudo, e a ver se os ponho ali nos eixos. E, portanto, como nós costumamos dizer, porque eles às vezes estão muito distantes destes assuntos. Às vezes estão um bocadinho distantes destes assuntos, porque é as questões da segurança, da ordem pública, e a gente também tem que os puxar para isto porque faz parte, e porque há programas especiais. E, portanto, como nós costumamos dizer, o primeiro episódio de violência deve ser logo balizado. Colegas, não balizar o primeiro ato, a tendência é que o autor ou a autora do ato de violência considere que pode ficar impune e muito rapidamente passar para o segundo, terceiro, quarto, etc. Muitas vezes, quando nós temos conhecimento de um primeiro ato de violência, chegou-nos esse primeiro ato de violência a nós, mas nós não sabemos quantos aconteceram primeiro. Nós achamos que é o primeiro, mas não temos noção se aquilo já é a sequência de outros atos de violência. Estou a ser clara, colegas? Então, mas para eu falar de abuso físico, eu estou a falar de quê? Quando é que eu posso dizer esta criança, este jovem é vítima de abuso físico? Estamos a falar de crimes públicos, toda e qualquer forma de abuso, maltrato contra crianças é um crime público, sabiam isso? Portanto, não carece de queixa formal, mas todos nós que aqui estamos somos obrigados ao chamado dever de denúncia ou de sinalização. É a natureza pública do crime. O facto de não sinalizarmos para uma CPCJ, ou para o Ministério Público, ou para a Polícia, pode ser considerado um crime de denegação de justiça, ou seja, nós não estamos a colaborar com a justiça, ok? Eu quero chamar muita atenção para isso. Em 2018 mudou a legislação sobre o conceito de funcionário. E há muitas instituições que não sabem isso. Mudou em 2018. Já não se fala em funcionário público. Funcionário público é para outros termos. Agora fala-se em funcionário só. Eu depois, no final, se quiserem, também vos posso deixar a legislação, que eu tenho ali na pena. Por exemplo, todas as pessoas das IPSS que recebem dinheiro do Estado porque têm contratos para determinadas valências, nesta nova letra da lei, são equiparados a funcionários. Um estagiário
Atenção a isto, profissional ou um estagiário curricular que esteja a terminar o seu curso, que vai fazer um estágio, por exemplo, num lar de crianças e jovens, numa escola, é equiparado ao estatuto de funcionário em termos da lei. Uma empresa de limpeza que é contratada por um hospital ou por um lar da terceira idade para ir fazer a manutenção, como aquele lar tem um contrato com a Segurança Social, no exercício das suas funções, é equiparado ao estatuto de funcionário. E, portanto, tem o dever de denúncia. Eu chamo-vos a atenção para isto. E esta denúncia não é opcional, é obrigatória, é um dever jurídico. Ela saiu da parte ética e passou à esfera jurídica. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vejo uma criança toda marcada e digo, e às vezes erradamente, eu não tenho provas que isto foi maltrato, portanto não vou sinalizar. Ninguém daqui desta sala tem que ter provas. A única pessoa aqui nesta sala que faz provas sou eu. Estão a ver, hein? Quando sou chamada para ver e para fazer um diagnóstico. São as polícias e a medicina legal é que faz a chamada prova. Perícias médico-legais do abuso, já ouviram falar? Vocês têm os sinais e face aos sinais sinalizam, ok? E é sempre preferível sinalizar por excesso do que não sinalizar. Porque se não houver nada, a CPCJ pura e simplesmente arquiva o processo e não há processo. Mas pelo menos vai olhar e vai avaliar. Até agora eu estou um bocadinho preocupada, ninguém disse nada, nem ninguém... um dedo no ar. Até que... Diga, mas alto para toda a gente ouvir. Um exemplo, eu moro num edifício e ouço uma criança todas as noites a chorar com um choro aflitivo. Nem é preciso todas as noites, não vai esperar que seja todas as noites. Com um choro aflitivo, que eu não sei se não querem ir para a cama, isso é birra, mas eu desconfio, sim, que pode ser... Porque isso é um indício, O choro de uma criança é um indício, porque estamos a ouvir e porque não é uma coisa normal. E há choros que é assim mais de birra e outros choros que é mais de aflição. Pronto, ouço uma criança chorar com frequência à noite. Eu posso chamar a polícia? Tem, não é posso. E a polícia chega lá e diz, olha, o meu vizinho ouviu chorar e a gente vem cá ver. Não, ao telefonar, esta questão é muito importante, obrigada. Isto que esta colega colocou é extremamente importante, por isso é que eu digo que a interação, façam perguntas para eu responder, aproveitem eu cá estar. Ao ligar para a polícia diz, eu sou uma vizinha, mas não quero que digam que foi uma vizinha que telefonou. Porque a denúncia ou a sinalização pode ser perfeitamente anónima ou sob anonimato. Sob o ponto de vista da intervenção, dá a mesma coisa. Eu não me interessa de quem é que está a sinalizar. Eu quero é que sinalizem para eu poder ir intervir ou saber o que é que se passa. Muitas vezes, às comissões vão tias, vão avós, vão catequistas. Quantos? Dos escuteiros e isso, e dizem, olha, que esta criança é assim. Mas eu não quero que diga que fui eu que vim aqui sinalizar. Porque senão a família... Eu depois tenho as represálias da família, a família vai ser agressiva comigo, vai desconfiar, este elo de confiança vai ser quebrado, mas eu não posso deixar de proteger esta criança e este jovem. E a CPCJ, por isso é que existe uma Comissão Nacional, que é para nós darmos orientações às comissões, dizermos como é que elas devem agir, e há 309 comissões no país, e só há uma Comissão Nacional, que somos nós, que não é só com as comissões que nós trabalhamos com os tribunais, com as polícias, ok? Cada um de nós, há lá núcleos na comissão. Por exemplo, o meu núcleo é o núcleo de formação das polícias e dos crimes. Porque sou perita nesta área, ok? Tenho uma especialização neste âmbito. Há outros colegas que são noutra área. E, portanto, as CPCJs sabem e têm orientações da Comissão Nacional relativamente à forma como devem proceder. Se a vizinha, se a catequista, diz eu não quero que o meu nome seja indicado, está a fazer uma denúncia sob anonimato e, portanto, nunca aparece em lado nenhum a dizer quem é que sinalizou ou que disse. Estou a ser clara? E a própria pode lá ir, por exemplo, neste caso da vizinha, posso lá ir e dizer, olha, o que é que se passa? Não deve fazer isso. Isso é um procedimento errado. Altamente errado. E vocês vão perceber, tenho pena, são poucas horas, mas depois podemos pensar noutra altura. Estas famílias, por isso é que eu usei a balança, estas famílias têm características próprias. E são famílias que se isolam dos outros e da vizinhança é a primeira, a vizinhança porque é a esfera mais próxima da família. E, portanto, há um sentimento de hostilidade para com a vizinhança e de isolamento porque os vizinhos ouvem, os vizinhos podem telefonar para a GNR ou para a PSP e, portanto, a primeira coisa é afastar a vizinhança.
E não tem legitimidade, nem deve, porque nada lhe garante que abrissem a porta e não levasse assim com uma coisa em cima. Pode acontecer. E dizer, então vem-se meter na minha vida porquê? Eles são meus filhos. A polícia tem outra legitimidade porque é um OPC, órgão de polícia criminal. Portanto, eu telefono e digo, olha, passa-se isto assim, não quero que o meu nome, mas venham depressa porque há uma criança a chorar e já não é a primeira vez que eu ouço. E a polícia sim, porque é uma polícia, chega lá, tem legitimidade para abrir a porta, pedir para entrar, etc. Se não lhe abrirem a porta, das duas uma, eu agora não estou a dar formação à polícia, mas pronto, aos meus polícias, inclusivamente podem arrombar a porta sem mandado. É o chamado princípio de estado de necessidade. Imaginem que houve gritos lá dentro, de um momento para o outro toda a gente se cala. Ou houve um tiro, ou houve um estrondo muito grande e ninguém abre a porta. A polícia tem legitimidade para pôr a porta dentro e ver porque o Estado dá auxílio e necessidade a presumíveis vítimas, aí o obrigam. Não havendo isso, pede licença para abrirem a porta ou não. Se ninguém abre a porta sabendo que há lá crianças, podem contactar com o Ministério Público para obter um mandado rápido que lhes seja entregue. Estou a ser clara? Mas nunca vocês, está bem? Não façam isso. Porque vocês não têm preparação para esse tipo de intervenção, nem devem. Ok? Certo? Quando uma CPCJ tem que retirar crianças, e é um mínimo, não é nada verdade como os órgãos de comunicação social dizem, as crianças só são retiradas em último dos últimos casos, quando de facto não podem ficar na família, ou então quando há um chamado procedimento de urgência, não sei se já ouviram, que é a aplicação do artigo 91, há perigo atual e iminente para a vida e integridade física. Há aqui alguém de alguma CPCJ? Não. Não, ok. Ou que tivesse já tido contato, podia haver aqui alguém. Há um artigo na lei, que é o artigo 91, que se chama procedimento de urgência. Tal como o nome indica, é porque há uma urgência devido à morte. Eu muitas vezes mando as polícias retirarem, digo, aplico o 91, não há cá mais nem ai nem ui. Essa criança não pode ficar. Uma criança que lhe queimam as mãos, que entra numa Dona Estefânia de mãos queimadas, que é o chamado padrão luva, pegam nas mãos da criança e mergulham em água a ferver, eu não posso deixar esta criança voltar para casa. Ou pegam nos pés e põem os pés em água a ferver. Padrão meia, chama-se padrão luva, que fica como se tivesse umas luvas, estão a ver? Padrão meia parece que tem umas meias. Já agora aquela bebé de 4 meses em Marvila tinha isto tudo. E vejam o que é que aconteceu a seguir. Esta criança está num perigo atual e iminente. Eu digo, esta criança não volta para casa, ninguém manda esta criança para casa. Portanto, aplica o 91, vamos à família alargada ver pessoas protetoras na família. É o que a lei manda. Quem é a família alargada? Avós, maternos e paternos, tios ou tias, maternos e paternos, porque a lei nos diz isso. Já que os pais não podem, vamos ver pessoas da família que as crianças gostem e que possam proteger as crianças. Por isso é que eu lhe disse assim que era bom. Eu depois percebo o resto, mas é muito bom. E se as crianças dizem, eu gosto daquela tia, queria ficar com aquela tia, quer dizer que se sente bem e que acha que aquela tia ou aquele tio é cuidador. Ou irmãos mais velhos, que também pudessem ser. Às vezes os familiares não podem ficar por variedíssimas circunstâncias. Tenho que dizer à CPCJ, eu neste momento não posso. Ou então eu para ficar com a criança, que ajudas é que eu posso ter? Eu não me importo ficar, mas que ajudas é que eu posso ter? É mais uma criança ou duas que ficam na minha casa. Portanto, esse procedimento é um procedimento normal. Contactaram na comitia porque as crianças não podiam ficar na família e foi avaliada como uma figura protetora com quem as crianças podiam ficar. As crianças falaram no meu nome e eles automaticamente... E muito bem. E quando falam do seu nome, estão a dizer assim, olha, eu já que não posso ficar com a mãe ou com o pai ou com a mãe, eu gostava de ficar com a tia tal e tal. Mas eu, por acaso, estão a perceber, colegas? Eu também disse que não queria que falassem no meu nome. Não disse às crianças. Quando vieram os psicólogos falar comigo, eu disse, não quero que falem no meu nome. Eu digo aquilo que sei, mas não digo... Não. Mas isso é outra coisa. Exatamente, no entanto, eles nunca falaram no meu nome. Os próprios crianças é que falaram. O que é muito bom. É sinal que gostam muito de si e queriam ficar consigo. Agora, podia era não ter condições para ficar com elas, mas é o procedimento normal. Eu não vou mandar crianças para uma instituição, e há instituições ótimas, que são fantásticas, mas há instituições que funcionam mal, como em tudo na vida. E eu, antes de mandar uma criança para uma instituição, vou tentar encontrar na família alternativas que sejam protetoras e cuidadoras. E depois de não encontrar
alguém na família que possa ficar com as crianças, antes de ir para a instituição eu ainda tenho uma outra possibilidade, que é uma medida de confiança à pessoa idónea. O que é uma pessoa idónea? É alguém que não tem um laço de parentesco com a criança, não é tio, não é avô, não é primo, não é da família, mas a criança gosta e tem ali uma vinculação já estabelecida. E quem é que, muitas vezes em Lisboa, eu falo de Lisboa que são as maiores do país, as 4 de Lisboa é uma carga de trabalhos. Aquilo é o faroeste autêntico, como se costuma dizer. E agora, colegas, permitam-me esta expressão, eu estou a falar isto no melhor sentido do termo. Desde meninos que chegam do Bangladesh, temos 76 nacionalidades lá e as 4 comissões a terem que aplicar a lei, porque nós não fazemos distinção entre as crianças. A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo diz no seu artigo 1, aplica-se a toda e qualquer criança que se encontra em perigo em território nacional. Eu não me interessa se é um chinês, se é um menino que chega da Síria, se ele está em perigo. A minha lei defende os direitos da criança, eu tenho que a proteger enquanto ela está no meu país, certo? Isto levanta-nos 1001 questões. E muitas vezes essas crianças não têm uma tia, uma avó, porque vieram de outros países, não têm ninguém que fique. E, às vezes, têm uma relação, que já conseguiram estabelecer algumas, com um professor, por exemplo, com uma catequista. Quantas? Eu digo, vão avaliar e deixem. Se a senhora catequista quiser ficar, muito bem, vamos apoiá-la. Naquele tempo até arranjarmos uma outra solução. Com professoras, etc. Mas avaliando a pessoa devidamente. E depois, se não há nem família alargada, nem uma pessoa idónea, então aí eu não posso deixar a criança aqui nesta família, porque ela corre sérios perigos, então eu tenho que arranjar uma instituição onde ela fica acolhida até vermos o que é que vai acontecer. Claro. Até termos tempo para avaliar e depois atuar, ok? Portanto, é assim que as coisas se processam. Portanto, veja isso com muitos bons olhos. De amor e de carinho.